Major, nos últimos dias tem acontecido até com uma certa frequência agressões a profissionais da educação. Na semana passada, uma professora foi agredida em Tijucas por uma mãe de aluno. Essa semana, no início da semana, profissionais da educação foram agredidos em Bombinhas também por mãe de aluno. Hoje, em Tijucas, um fato que chamou muita atenção, onde um pai de um aluno invadiu uma creche e fez ameaças gravíssimas, citando até o caso Suzano. O que tem acontecido nos últimos dias que tem acontecido com tanta frequência esses casos? Evidentemente que o caso Suzano, né, trouxe mais luz, trouxe uma publicidade maior a esses fatos que já aconteciam. Mas de fato aconteceram nos últimos dias aí, são fatos gravíssimos, como você pontuou, com relação à mãe que foi agredida, perdão, a professora que foi agredida pela mãe. A Polícia Militar não foi acionada, mas imediatamente o município tem, praticamente todos têm meu telefone, já entraram em contato pouco depois do fato. Nós acionamos, mas o sujeito não estava mais no local, a pessoa não estava mais no local. Com relação a esse fato de hoje, é um fato bastante grave realmente. O sujeito invadiu a creche sem razão nenhuma, ameaçou de morte as professoras que faziam um trabalho sensacional, né, na creche aqui do bairro da Praça. É impecável a creche, então elas realmente são heroínas aí, tem um trabalho muito bonito, muito bom, sem razão alguma, nada justifica o que ele fez. Ameaçou de morte, constrangimento legal, não permitiu que algumas entrassem ou saíssem do ambiente ali, então a Polícia Militar está em busca desde a manhã a este vagabundo, que nós já identificamos, né, e vamos prender. Lamentavelmente se trata de crime de menor potencial ofensivo, se somente a ameaça ali ficar configurada, e ele não vai ficar preso, vai responder. Ele já tem passagens pela polícia, né, e continuamos nas buscas, inclusive estamos ali no colégio nesse momento. O que a Polícia Militar realmente é atenta, nós temos contato direto com os diretores, com a Secretaria de Educação, com relação a essa proteção do ambiente escolar, que é um ambiente de ensino, um ambiente de formação de cidadãos, então a gente se preocupa muito com isso. Inclusive fizemos palestras, né, sobre esse fato e vamos continuar fazendo. E a Polícia Militar pede aos professores que liguem 190, né, quando acontecer esses fatos, que a Polícia Militar vai no local imediatamente. No caso de hoje não ligaram também. Ligaram primeiro para a Prefeitura, para depois alguém da Prefeitura entrar em contato comigo. Isso demora, né? Então 190 é um telefone de emergência, né? E certamente aí esse sujeito aí vai sentir o peso da lei. Esperamos botar a mão nele ainda hoje, né, enquanto há flagrante delito desse fato, mesmo que menor potencial ofensivo, mas flagrante delito segue a mesma regra para os crimes de maior potencial. Então a gente realmente quer dar o exemplo. E, por favor, né, mais tolerância, os professores merecem ser respeitados como profissionais de excelência que a maioria é. Agora, Major, no caso de Tijuca da semana passada, onde a professora foi agredida por uma mãe, a filha, né, a gente tem relatos que a filha pedia para a mãe não agredir a professora. O que uma criança aprende quando vê uma mãe agredindo um professor? Olha, é um exemplo péssimo, né? Você veja bem, um profissional de educação, além de transmitir os conhecimentos curriculares, ele também transmite valores aos alunos, não é verdade? Ele tem que ser um líder, ele tem que ser um exemplo. E a mãe fazendo isso, né, que é o exemplo maior, é em casa, evidentemente. A tarefa do colégio é ensinar, né? Da família é educar. Então é o pior exemplo possível, mas a gente tem esperança aí que essa criança tenha resiliência, né, para aguentar esse tipo de abuso mesmo, né, e que o Conselho Tutelar também visite essa mãe, essas crianças aí que façam um trabalho, porque, na minha opinião, a criança foi submetida a uma situação de risco, né, está submetida à violência, e, sobretudo um exemplo desse de péssima, nem sei o que dizer, é terrível, a gente não consegue imaginar um pai trazendo um exemplo desse para uma criança. Esperamos que a professora represente contra essa mãe e que ela seja processada de acordo com a lei. Agora, Major, voltando para o caso da creche Zilda Maria Peixe, né, que aconteceu hoje, um fato gravíssimo desse pai que invadiu a escola, a polícia confirma que ele cita o caso Suzano e diz só os inocentes, só os alunos que não merecem morrer, mas professores e funcionários merecem todo mundo ser morto. Foi isso que ele disse? Segundo o relato, sim, foi isso que ele disse. Ele disse que citou o caso de Suzano, de uma maneira irresponsável, né, querendo causar o terror, né, torturar psicologicamente as professoras ali. A gente imagina que a intenção dele era essa, né, e nós estamos em busca aí desse sujeito. Esperamos capturá-lo ainda hoje. Doutor Ricardo, hoje um fato gravíssimo numa escola de Tijucas, na escola Zilda Maria Peixe, uma creche aqui de Tijucas, onde estuda
muitas crianças, e um pai de um aluno invadiu uma escola hoje, então, para ameaçar pessoas com ameaças graves. Foi registrado um boletim de ocorrência sobre este caso? Isso, Elcio, na manhã de hoje, então, eles procuraram a delegacia, funcionários que trabalham na escola, relatando essa situação. Infelizmente, mais um episódio de ameaça em escola aqui em Tijucas, né? O que causa certa estranheza, que o pai, questionando atitudes da escola com relação ao seu filho, que a princípio estaria fora da escola, fora da sala de aula, no pátio da escola, ao invés de dar o exemplo para o seu filho, né, estaria a princípio então ameaçando os funcionários, professores, inclusive fazendo referência a um caso grave que aconteceu em São Paulo, né, que deveria acontecer aqui em Tijucas. Então eles procuraram a delegacia, trouxeram esses fatos, relataram. As vítimas têm um prazo de 6 meses para decidir sobre representação, né, para o procedimento ter seguimento na delegacia e ser encaminhado ao fórum, para eventualmente ser lavrado então o termo circunstanciado em relação aos fatos. A Polícia Militar realiza buscas ainda nesse momento na tentativa de prendê-lo. Se esse autor dessas ameaças for preso, o que pode acontecer com ele? Isso, é uma pena de ameaça, uma pena de 1 a 6 meses, né, uma pena leve. Vai ser lavrado, então, se eventualmente for flagrado nessas circunstâncias pela Polícia Militar, no termo circunstanciado, caso as vítimas desejem representar em relação a esses fatos, né? E aí esse termo circunstanciado é encaminhado ao Judiciário com o compromisso deles se apresentarem perante a Justiça. Doutor Ricardo, um caso complicado quando envolve pai de aluno, porque todos que trabalham numa escola têm os pais de aluno como pessoas de proteção, né? Que vão até a escola para saber como estão os seus filhos, para dialogar com os educadores, né? E quando um pai de um aluno vai até uma escola com essa intenção, a situação fica complicada para todo mundo, né? Perfeito. É estranho porque o pai, que deveria, na verdade, ajudar na educação do seu filho, está dando um mau exemplo para ele, né? E acaba prejudicando toda a situação, tanto do mau exemplo para os demais alunos, né? Para a situação de vulnerabilidade com que coloca os funcionários, professores, né? Principalmente considerando, eventualmente, ser um autor com já passagens policiais, né? Então coloca essa situação em xeque da própria educação, né? naquele colégio. Lógico que eles procuraram a polícia e a gente vai fazer o que for necessário em relação à responsabilização, se assim o desejarem.